Olá, está começando o Vida de Startup, um programa original Neofeed que fala sobre os desafios e as belezas de ser uma startup. Eu sou a Vitória Fernandes e hoje recebo Eduardo Caroni, fundador e CEO da Atlas Governance, uma empresa de tecnologia para governança corporativa que já captou 45 milhões no mercado e é referência na América Latina. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite, Vitória. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. A gente sabe que as startups passam por perrengues diários, mas o da Atlas começou antes mesmo de ser o modelo que a gente conhece hoje no mercado. Me conta, o que aconteceu? A Atlas, na verdade, nasceu de um perrengue, né? Então, na época, eu trabalhei em fundos de investimento em private equity, né? Fundo de investimento em capital privado, e eu era o menino do fundo que o fundo colocava no conselho de administração das empresas quando ele investia, né? Então, caí completamente de paraquedas nesse mundo de conselho de administração. Mas em uma dessas empresas acabou tendo um problema, né? Um problema financeiro e jurídico, e aí, por determinação de um juiz, todos os bens, houve um pedido de bloqueio judicial dos bens dos administradores da empresa. E a administrador vai diretoria e conselho também. Então, um belo dia eu acordei com todos os meus bens bloqueados, porque era um pedido grande, relativamente grande, e eu não tinha esse dinheiro em nenhuma conta bancária. E o resultado é que eu acabei passando depois 8 meses para resolver esse problema. Mas o que fez a Atlas surgir? O fato de que a gente tinha no conselho naquela época, alguns meses antes, né, aprovado a contratação de um seguro. A gente colocou isso na ata, escreveu na ata, todo mundo assinou a ata, enfiou a ata na gaveta e ninguém contratou o seguro, que chama seguro de D&O, que é um seguro exatamente para proteger os administradores, para cobrir custo jurídico, desse tipo de situação. E a gente foi ver, na época, ninguém fez um follow-up, se aquelas coisas tinham sido resolvidas ou não. E foi a hora que eu pensei, falei, poxa, ou eu digitalizo essa experiência, esse processo, né? Ou eu vou ter um problema, eu vou continuar tendo problema assim, não dá para continuar sendo conselheiro. E é assim que a Atlas nasce, né? Ela nasce de um perrengue de quase 8 meses para resolver esse problema que eu tive naquela época lá. E com esse perrengue passado, a gente já tem uma nova Atlas, né? Um novo momento de empresa. Qual que é o modelo de negócio que vocês praticam hoje? Tá. A gente é uma empresa SaaS B2B, então a gente fornece hoje software para empresas de pequeno, médio e grande porte, né? Boa parte das empresas que hoje estão listadas na Bolsa Brasileira, eu diria que aproximadamente 40% das empresas listadas na Bolsa já usam o nosso portal de governança ou o nosso portal de assembleias também, né? Porque agora a gente tem hoje 2 produtos, né? A gente fala que tem a governança da administração, que é o conselho e os comitês, e a governança da propriedade, que são os acionistas da empresa, né? Então esse é um novo segmento que a gente está tentando resolver e digitalizar agora, que tem os seus próprios problemas também. Mas o nosso modelo de negócio é um modelo como software. Então você tem diferentes planos e você paga por usuário, por plano. Tá? E quem te contrata hoje é o C-Level? Quem que vai te procurar para contratar esse software? Via de regra, são os conselhos de administração que acabam utilizando o nosso software e os comitês também. Às vezes tem comitê de auditoria, comitê de RH, comitê estratégico, comitê financeiro. Mas eu diria que assim, a pessoa que organiza todo esse processo é o secretário de governança. Então essa é a pessoa que acaba organizando, fazendo os testes com o nosso produto, negociando com a gente e coordenando depois junto com a gente a implementação e o treinamento dos conselheiros da empresa. E hoje você falou que está em uma grande porcentagem das empresas da Bolsa, né, que tem esse board desenvolvido. O que você acha que é preciso fazer para continuar crescendo e conseguindo mais clientes desse setor? A gente tem hoje 40% mais ou menos das empresas listadas na Bolsa Brasileira. A gente fez um processo também de expansão regional na América Latina. Então, na Colômbia, por exemplo, a gente tem aproximadamente 20% das empresas já listadas na Bolsa também. Mas a maior parte dos nossos clientes não são empresas listadas na Bolsa. São empresas privadas, né? Muitas de médio porte, grande porte. Algumas delas que começaram com um conselho consultivo, mas já querem começar de forma digital. Então, o mercado é muito grande. E, para mim, esse é um movimento que não tem como você parar ele. A governança, ela anda em paralelo com o mercado de capitais.
não dá para você atrair capital, atrair dinheiro sem boa governança. Sim. Né? Então, se você tem uma empresa que quer abrir o capital na bolsa, ela tem requerimentos de governança. Mas se você é uma empresa média e você vai pedir dinheiro para o banco vai te pedir requisitos de governança também. E quanto mais alto o seu nível de governança, mais dinheiro você vai conseguir e em melhores condições também. Então, mais longo prazo, menores taxas de juros. E não tem como um setor, ou um país, ou uma empresa crescer sem capital. Sim. E para ter capital, precisa de governança. Então, a gente, felizmente, né, a gente é um país que está fadado ao crescimento. A gente é bom nisso, né? O brasileiro, ele é empreendedor, ele é empresário. Né? E para crescer, você vai precisar de capital. E para ter capital bom, em volume e uma boa condição, quanto mais governança você tiver, melhor vai ser esse capital. E você sentiu que esse processo de conseguir novos clientes foi complexo? Qual que foi a primeira imagem que você passou a falar, trazer, tirar isso de casa, né? Porque isso era feito dentro de casa e agora entra com um software. Como que foi esse momento de conquistar? Tá, aí eu vou sair do dia de hoje e vou voltar lá para 2017, tá? Que foi onde a gente começou, que é onde estão as partes mais divertidas do trabalho de uma startup, né? Então, para começar, teve uma coisa muito interessante que a gente fez uma primeira versão do software. Levamos um ano trabalhando, né? Eu e o nosso cofundador, que é o Léo, passamos um ano e ele é o desenvolvedor, né? Tá. Um ano trabalhando e tal, e a gente falou, pô, vamos começar a testar, Edu, vamos colocar nos conselhos que você participa. E aí eu coloquei alguns conselhos que eu participava, o software parecia bom, funcionava relativamente bem e tal, e de repente um conselheiro falou assim, Eduardo, eu não estou encontrando onde é que eu mudo o software para inglês, né? Só tá português aqui. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou dar uma olhada. Aí eu volto para casa, sento com o Léo e falo, Léo, seguinte, a gente precisa colocar uma língua a mais no software, né? Precisamos colocar inglês agora no software. Ele falou, não, Edu, não dá. Eu falei, mas como que não dá? Todo software tem 2 línguas e tal. Não, Edu, não dá, porque se você tivesse me dito que ia ter 2 línguas, eu ia colocar as línguas numa tabela, né? Aí uma coluna é português, a outra é inglês, a outra a gente pode pôr espanhol, qualquer língua. Mas como eu não sabia que ia ter 2 línguas, tudo que está escrito no software eu escrevi direto no código. Então agora não tem mais como mudar. Meu Deus. E aí a gente tomou a dura decisão de pegar um ano de trabalho, jogar na lata do lixo, começar tudo de novo, né? E começamos a segunda versão do software, que é a que até hoje está no ar e que é utilizada por todas as empresas. A gente chama que é o Atlas V2, né? Sim. Tem uma V3 aí a caminho, mas hoje a gente usa o V2. Mas essa foi o primeiro grande problema. E aí, quando a gente fez a V2 e foi a mercado, novamente, né? Eu chegava nas empresas, não, vamos colocar, não sei o que e tal. E o pessoal, até nas empresas que eu participava do conselho, as pessoas não queriam pagar. Eu falei, não, porque software tem um pouco dessa coisa da pessoa achar que é gratuito e tal. Eu falei, não, mas não tem como eu lançar um software no mercado se as pessoas não pagarem por isso. Aí no começo eu ainda falei assim, faz o seguinte, desconta da minha remuneração como conselheiro, mas aí você paga a empresa, tá? Então, os primeiros clientes eu paguei para eles usarem, né? Então, saiu da minha remuneração para eles poderem usar. E isso foi até o final de 2017 e tal. Em 2018 a gente falou, agora vamos, né? 2018, produto pronto, tá no ar, vamos lá. E a gente contratou 2 vendedores. E aí, durante os primeiros 6 meses, na rua, ligando e falando com a empresa e tal, a gente ganhou um cliente. Fechamos um cliente. Em 6 meses. Nossa. E essa foi a hora que eu comecei a contar a quantidade de dinheiro e tempo que a gente já tinha colocado nesse negócio. Eu falei, eu acho que eu fiz uma grande besteira. Eu acho que eu perdi muito dinheiro e muito tempo aqui. Imagina. Mas a gente, teimoso que é, né, empreendedor, a gente falou, não, eu vou tentar mais um pouquinho. E aí no segundo semestre de 2018, a gente fechou 12 clientes. Nossa, um salto gigante. Foi de 1 para 12, né? Sim. Crescemos, onde a gente fala, né, 1.200% e tal. De um cliente para 13 no final é bastante coisa. Mas o que foi a primeira vez que a gente aprendeu uma coisa importante, que o ciclo de venda do nosso produto era um ciclo longo. Tá. Entre a pessoa olhar o produto, avaliar ele, aí tem que passar por alguns processos de assessment, que a gente chama de avaliação, de falar assim, é seguro ou não é, está preparado ou não está. Depois tem que passar pelo jurídico para ver a minuta do contrato. Então, o nosso ciclo hoje é um ciclo médio de 5 a 6 meses, entre a gente falar com a empresa e ela fechar com a gente. Até hoje é um ciclo bastante longo, né? E a gente não entendeu isso no começo. Eu tinha uma cabeça assim, pô, eu vou falar com a empresa, ela vai fechar comigo. E não é assim.
né? É um processo que tem uma série de passos que você precisa percorrer. Mas ao final de 18 foi quando a gente chegou à conclusão, olha, acho que temos um produto aqui, né? E foi quando a gente fez a primeira rodada com Capital Anjo nossa. E quantos clientes vocês têm hoje? Hoje a gente está batendo 700 clientes, tá? Sendo que 85% ainda é Brasil, então nosso processo de expansão internacional ele é recente, mas ele tem se mostrado bastante efetivo e a gente tem conseguido fechar grandes contratos fora do Brasil também, que é uma coisa muito boa, porque também está dolarizando uma parte da nossa receita. Estrategicamente falando, é muito bom. Não, eu ia te perguntar isso agora. Como que foi esse processo de internacionalização, né? Porque se vocês já tinham lá no começo esse problema com a língua que foi resolvido, dali pra frente eram só desafios do negócio mesmo. Como que foi esse processo? Mais um perrengue, né? Então, a gente estava quietinho aqui no Brasil, trabalhando, ganhando clientes, indo muito bem. E, de repente, um dos nossos clientes aqui no Brasil, que é a CCR Rodovias, CCR Concessões, na verdade, ela estava utilizando bastante nosso produto, até hoje é um grande cliente nosso, e uma empresa que sempre apoiou muito, sempre tem muita ideia de melhoria do produto. Então, eu diria que é corresponsável até com a gente na criação do produto. Legal. E eles, um belo dia, ligaram para a gente e falaram, Eduardo, a gente tem algumas concessões fora do país e a gente gostaria de utilizar o Atlas também fora do país, né? Você consegue implementar para mim? Eu queria começar com o aeroporto da Costa Rica. Vocês conseguem implementar lá para a gente? E eu falei, claro, tem problema nenhum. Quando você quer? Semana que vem, né? E aí desliguei o telefone e falei, bom, na Atlas nenhuma pessoa fala nenhuma palavra em espanhol, né? Então, Sim. falei, então a gente agora tem uma semana ou para pegar uma pessoa de Customer Success que é responsável pela implementação, ensinar espanhol para ela em uma semana, ou pegar uma pessoa que fala espanhol e ensinar para ela Customer Success em uma semana. Uma das duas coisas. Nos pareceu mais fácil pegar uma pessoa que fala espanhol e ensinar para ela o produto. Parece também. Né? E foi quando entrou na Atlas a nossa atual COO, a Sara Cabadeiro, que ela é espanhola, ela é casada com um brasileiro, né? Já morava no Brasil naquela época, ela dava aulas de espanhol e foi uma pessoa que, desde o começo, sempre teve esse tino de negócio, né? E a gente gostou muito dela na entrevista e tal. E aí eu me lembro bem na entrevista, conversando com ela, pô, que bacana tal. E no meio da entrevista falou, legal, você começa com a gente, né? Mas você vai precisar largar suas aulas de espanhol, né? Porque é um trabalho full time e tal. Ela olhou pra minha cara e falou, não, eu não vou largar. Eu falei, como não? Ela falou assim, não, eu não sei se esse negócio que você está fazendo vai dar certo, eu não sei se isso aqui vai dar certo. Como é que eu vou largar o meu negócio, que é dar aula de espanhol hoje, para um negócio que eu não sei se vai dar certo? Eu olhei para baixo, olhei para o lado, eu estava desesperado, eu falei, tá bom. Não tinha muito o que fazer, né? Não tinha. Mas até hoje, assim, ela foi a pessoa que desenvolveu toda a nossa operação fora do Brasil. E de lá, vocês começaram na Costa Rica, você falou, e de lá se expandiram para quais regiões? Como que está hoje o negócio lá fora? Me explica um pouquinho. A gente começou na Costa Rica e com a CCR levando a gente, né? Sim. E foi a primeira... primeiro boa, vamos dizer, uma boa impressão que a gente teve, porque o produto funcionou muito bem lá. Tá. Né? E a gente falou, bom, acho que o nosso produto serve para a América Latina. E a outra coisa que a gente descobriu é que os nossos concorrentes, que são em grande parte americanos, né? Eles não davam muita bola para a América Latina como um todo, não era só no Brasil. No Brasil praticamente não tem presença deles mais hoje. Mas para a América Latina como um todo era deixada de lado, porque era um mercado pequeno para eles que estavam nos Estados Unidos. Sim. Então a gente tomou a decisão no Conselho da Atlas de levantar capital, né? Fazer uma rodada um pouco maior para fazer esse processo de expansão para a América Latina. E aí, estudando, a gente elegeu 5 mercados-alvo para começar, que foram o México, a Colômbia, o Peru, o Chile e a Argentina. Tá. E foi um processo ainda está sendo, né, um processo de muito aprendizado. Então, existem países que são muito mais propensos a receber estrangeiros e abertos. Tem países que são um pouco mais fechados a esse tipo de coisa. E aí, o que a gente começou a fazer, que foi uma boa estratégia, a gente começou a ter pessoas locais em cada país.
Então, mexicanos no México vendendo para mexicanos, colombianos na Colômbia vendendo para colombianos, né? No Chile, no Peru, na Argentina. E esse foi um processo que funcionou muito bem, né? Então, hoje a gente está, como eu comentei, no Brasil, das empresas que usam portal de governança, 80% usa Atlas Certo. e na América Latina 65% já. É uma porcentagem bem alta. É. E vocês estão de olho em outros mercados também, é verdade? A gente hoje tem uma tarefa grande ainda na América Latina, porque a gente tomou uma grande participação do mercado com o produto Portal de Governança. Tá. E esse ano a gente lançou o produto Portal de Assembleia, né? Então, os nossos clientes, que são a grande maioria das empresas hoje que tem portal, elas já estão aderindo ao novo produto, mas tem muito trabalho para ser feito para que o portal de assembleias também tenha a mesma penetração que o portal de governança teve. Então, neste momento, a gente está com um foco muito grande em fazer o deploy desse segundo produto. Tá. Mas, em um segundo momento, eu não tenho dúvida. A gente está hoje em 13 países, né? Todo dia na Atlas eu viro para o pessoal e falo, gente, faltam 180 ainda, tem muito trabalho pela frente. E para isso, precisa de dinheiro. Você já comentou de algumas rodadas de investimento. A gente falou no início de 45 milhões captados, né? Como que foi desenvolver essa captação? Como que foi ir ao mercado com a Atlas? Como que te receberam para receber esse dinheiro? Foram algumas rodadas, né? Sim. Então, em 2018, a gente fez a nossa rodada Anjo, que a gente teve o privilégio de ter grandes nomes do mercado participando com a gente. Então, o Léo Pereira, que foi o presidente da CVM, o Wilson Amaral, que era CEO da Gafisa e abriu o capital da Gafisa na Bolsa de Nova York. Uhum. O Paulo Camargo, que à época era presidente do McDonald's, hoje ele é presidente do Burger King. O Diego Stark, que é fundador da DSK Capital também. Então, a gente teve grandes nomes investindo com a gente na primeira rodada. Isso abriu muita porta para a gente. Foi muito, muito bom mesmo. E são pessoas que nos apoiam desde aquela época, participavam do conselho da Atlas, né? Alguns ainda estão. Sim. Nos apoiaram muito. E isso foi até 2020. Em 2020, enfim, já em plena pandemia e tal, eu lembro que eu recebo uma ligação, vamos para mais um perrengue, né? Eu recebo uma ligação da Michelle, que cuidava do nosso administrativo financeiro. Edu, preciso falar com você. Eu falei, tá bom, isso é outubro, mais ou menos, fim de outubro, eu acho. Do seguinte, a gente fez todas as contas aqui, a gente tem caixa para pagar a primeira parcela do 13º, mas a segunda não tem. Então, quando chegar lá pro dia 20 de dezembro, precisamos de capital novo. Nossa. Isso eu tinha 1 mês e meio para resolver esse negócio. Bom, eu tinha algumas economias ainda, estava em ações, algumas coisas assim, eu vendi tudo que eu tinha, deixei o dinheiro pronto. Falei, no pior dos mundos, pelo menos 1 mês a mais eu ganho, que eu consigo pagar uma folha de 1 mês da empresa naquela época, né? Mas a gente falou com os nossos investidores, com a base de investidores e mais algumas pessoas que já conheciam a Atlas, alguns até eram usuários do Atlas em alguns conselhos. E aí, em 2020, a gente conseguiu captar, ainda em novembro, 5,5 milhões de reais. Né? A gente, então, primeira rodada a gente fez 1,5 milhão, segunda a gente fez 5,5 milhões de reais. E de 2020 a gente foi até 2021. Então fica nesse negócio de tem caixa, não tem caixa, Sim. etc. Eu brinco que para mim, se uma startup fosse um animal, ia ser o Cid. Você assistiu a Era do Gelo? Sim, claro. A Era do Gelo é incrível, né? Então, o Cid é aquele cara assim, a hora que ele salva, ele, nós vamos viver. Aí ele olha para o outro lado, nós vamos morrer. Então, é mais ou menos assim que é a vida de startup. E aí, em 2021, a gente também estava com o caixa começando a esvair já, porque a gente começou a investir para ir para fora do Brasil, produto novo, etc. Mas 2021 a gente estava naquele momento muito bom de mercado, saudades de 2021. Sim. E a gente começou o nosso processo para levantar o Série A. E a gente recebeu 7 propostas na época, de diferentes fundos, né? E a gente acabou optando por fechar com a Volpe, né? A Volpe foi o fundo que fez uma proposta super fair para a gente, foram super justos, sabe, uma proposta honesta? Sim. Não é aquele negócio de, entrega alguma coisinha aqui, mas aqui eu tenho um segredinho, aqui eu tenho uma letra pequena. Então, foi um fundo que, desde o começo, assim, foi muito objetivo, muito transparente com a gente. Isso conversa com boa governança. Sim. Né? Então, a gente teve propostas de mais dinheiro e um valuation mais alto. E a gente fechou com a Volpe porque era um fundo que, para a gente, tinha essa transparência, tinha essa ligação com uma boa governança. Né?
e fizemos um modelo desde o começo com uma boa governança também. Então, em dezembro de 2021, a gente levanta o nosso Série A, que é uma rodada de 5 milhões de dólares, que na época convertia em 28 milhões de reais aproximadamente, né? E foi aí que a gente começou a disparar o processo de expansão internacional. E você já pensa em uma nova rodada? Eu sei que vocês atingiram o break-even recentemente, o que é muito interessante, mas pensam em pegar um novo dinheiro no mercado ou por enquanto vai continuar com o que tem da Atlas? É uma ótima pergunta. A gente fechou agora o terceiro trimestre, né, de 24, e no terceiro trimestre de 24 a nossa queima de caixa foi de 4.700 dólares. Tá. Então, no trimestre inteiro, então, tecnicamente é break-even. Eu gostaria de ter economizado alguma besteirinha só para falar que foi zero ou positivo, mas deu 4.700 negativo. Então, a gente atingiu o break-even, a gente está muito feliz com isso. Essa era uma missão que o nosso conselho tinha nos dado, né? Então, não vamos gastar tanto dinheiro, eventualmente vamos desacelerar um pouco o crescimento, Tá. mas o importante era atingir a sustentabilidade da empresa, porque a gente não sabia se ia ter capital adicional ou não. Mas agora que a gente atingiu o break-even, começa um monte de gente a ligar para a gente, fundo, investidor estratégico e por aí vai. No momento a gente ainda está com bastante caixa e não estamos mais queimando caixa, né? Então a gente está hoje com mais de 2 milhões de dólares em caixa e a queima foi de 5 mil dólares. Então, teoricamente, a gente não tem mais grandes dores de cabeça. Mas a partir do ano que vem, especialmente segundo trimestre, a gente tem alguns planos de expansão que podem trazer para a gente um crescimento bastante vigoroso. E aí sim, eu acho que vai fazer sentido a gente voltar a falar com o mercado para acelerar esses planos. Perfeito, mas opções e propostas não faltam. O nosso setor está muito aquecido, né? Certo. Existem poucos players no mundo, eu diria 6 players no mundo, sendo que um é relativamente novo. Então, a Nasdaq, a Bolsa de Valores, é dona de uma empresa que se chama Boardvantage. Tem uma outra empresa americana que se chama Diligent. Tem uma outra americana que se chama Passageways On Board. Uma francesa chamada DiliTrust. E aí a gente tem na Inglaterra a Board Intelligence. E a gente tem a Sherpany na Suíça, que foi comprada agora pela DataSite. Tá. Todas essas empresas têm ou grandes empresas por trás ou fundos de investimento. E estão injetando capital nesses portais de governança do mundo que começaram a fazer muitas aquisições também, né? Então, recentemente, tem muita coisa acontecendo. O mercado está bastante aquecido. Mas a gente tem uma posição de liderança na América Latina e a gente quer seguir com essa posição de liderança na América Latina, o que não exclui a gente seguir um processo de expansão internacional, que a gente tem, acho que tem uma... a gente foi muito bem sucedido até aqui, né? Então vale a pena continuar. Maravilha. Eduardo, a gente está quase chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Se você pudesse, depois de todos esses perrengues, dar um conselho para o Eduardo de 10 anos atrás, ou lá do começo de quando começou a empreender, qual seria esse conselho? Essa é uma excelente pergunta. Olha, eu provavelmente faria uma lista de umas 25 páginas. Mas eu diria que a teimosia... que às vezes a palavra teimosia parece uma coisa meio negativa, uma conotação negativa, né? Mas foi ela que fez muita coisa dar certo e acontecer. Porque o que mais acontece na vida é tomar não. Sim. Então, antes de conseguir o primeiro cliente, eu fazer as ligações, né? Foram 78 nãos. Então, desistir com 1, com 5, com 10, com 20, com 30, com 50, com 70 nãos... é relativamente fácil, é natural. Né? Para chegar no 79º, você tem que ter muita teimosia. Né? Insistência, persistência são palavras bonitas, né? Sim. Mas eu acho que é teimosia mesmo, porque você tem que ser meio louco para não ler as mensagens que está todo mundo te passando, né? De certa forma. E eu acho que a teimosia é algo que a gente precisa manter na nossa vida quando a gente tem convicção no que a gente está fazendo. Muito obrigada pela sua presença, Eduardo. Foi um ótimo papo e a gente espera saber mais novidades de vocês em breve. Maravilha, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu te agradeço. O Vida de Startup de hoje chegou ao fim, mas para continuar de olho nos nossos programas, basta acessar o site do Neofeed ou acompanhar as nossas redes sociais. Te vejo em breve.